Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento em que eu estou aqui entrando no ar para trazer uma palavra aí para você que me escuta, que estará ouvindo esse vídeo que tem por intuito levar uma palavra de Deus para sua vida. Então, desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo para que de alguma forma mais pessoas possam ser alcançadas nessa oportunidade em que eu venho aqui para trazer uma palavra para você, meu amigo, aqui do Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Então, estou deixando o link da minha livraria, onde eu tenho livros ali publicados de pastores do século XV, XVI, XVII, que são pastores que eles tinham por compromisso pregar a palavra de Deus centrada somente nas Escrituras. E o que eles escreveram foram obras que edificaram milhares, milhões de pessoas durante os anos, e nós chegamos ao entendimento de que uma obra ela é eficaz, ela é realmente uma obra de valor quando ela resiste o teste do tempo, e é o que essas obras foram alvo. Elas resistiram ao teste do tempo. Então acesse a minha livraria e qualquer obra que você tiver alguma dúvida, você pode contatar-me para perguntar sobre aquela obra. E nessa noite eu quero deixar uma palavra para você que vai escutar esse vídeo, ok? Para que você seja edificado nessa reflexão que farei, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, ok? Do verso 1 até o verso 5. Então diz assim a palavra: Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar da confiança, da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então essa passagem, ela está no contexto geral, relatando como o apóstolo Paulo ele estava diante da igreja aos Coríntios, se referindo de acordo com o que ele estava recebendo de juízo por parte daquela igreja. Havia alguns irmãos, falsos profetas, falsos apóstolos ali na igreja de Corinto, que estavam julgando o apóstolo Paulo, acreditando e dizendo que o apóstolo, ele não era um apóstolo espiritual,
que ele não era um homem que realmente estava seguindo a vontade de Cristo, mas que ele estava na carne, que ele estava fazendo a sua própria vontade. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever apresentando aos coríntios como ele agia na pregação do evangelho. E aqui a minha meditação para você que me ouve, ela será voltada para qual era a forma e o objetivo da pregação do apóstolo. Porque, assim como naquele período havia pessoas que colocavam à prova o ministério do apóstolo, no nosso tempo, o mundo, juntamente com os olhares à nossa volta, não somente de pessoas que não estão na igreja, mas que estão no mundo, mas também das pessoas que estão inseridas na igreja, cria uma forma de visão sobre o que é o evangelho e padroniza isso. E esse padrão muitas vezes não tem nada a ver com o padrão bíblico do que é o evangelho. Então veja a problemática que nós estamos enfrentando. O padrão que muitas vezes o mundo e a própria igreja cria com respeito àqueles que pregam o evangelho, muitas vezes não é o padrão bíblico. E dessa forma, quando isso acontece, por parte daqueles que pregam, muitas vezes há um constrangimento e um sentimento de agradar as pessoas com a sua pregação e não transmitir uma pregação que seja genuína, mas transmitir uma pregação que seja agradável aos ouvidos dos ouvintes. Esse tipo de situação aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando seu ministério era colocado à prova, diziam que presencialmente ele era desprezível, mas que por carta de longe ele era grave. E o apóstolo Paulo, então, ele se vê forçado a mostrar como era o seu ministério, a mostrar qual era o teor da sua pregação para os coríntios. Ele vai desenvolver no decorrer da carta aos coríntios que a sabedoria do mundo ela é muito inferior ao conhecimento de Deus e à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é infinitamente superior. E onde está a sabedoria de Deus? Ele vai mostrar que a sabedoria de Deus está em Cristo, está no Evangelho. Por quê? A fraqueza de Deus, o apóstolo vai dizer, é mais forte que a força dos homens. E a maior sabedoria dessa terra não conseguiu, diz o apóstolo, alcançar o conhecimento de Deus. O apóstolo ele vai dizer que, visto que o mundo não o conheceu, não conheceu a Cristo, não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus, através da loucura da pregação do Evangelho, salvar as almas. E hoje nós vivemos num período
de inversão de valores. Isso vem acontecendo há muitos anos, mas hoje parece que está normalizado, onde aquilo que seria o padrão já não é mais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As pessoas nas igrejas, as pessoas também no mundo, elas não querem ouvir o Evangelho. O Evangelho que traz um tipo de mensagem que fala sobre, genuinamente, a queda do homem, a total pecaminosidade do homem, a total depravação e necessidade do homem se converter. E eu estou fazendo uma série lá no YouTube, Refletindo a Mente de Cristo, é só acessar lá. Nascido Escravo, do livro de Martim Lutero, que fala sobre a total depravação do homem. O mundo não quer aceitar a situação que o homem está, mas o que é criado? E isso já está inserido nas igrejas. É criado uma visão de que o homem ele é bom em certo aspecto. Em certo aspecto, o homem é do bem. Há algo de bom no homem. E que o homem, sim, pela sua própria força e condição, ele pode chegar-se a Deus. E quando apresenta-se então a situação segundo as Escrituras, que o homem está perdido em seus pecados, acontece que já as pessoas elas se sentem escandalizadas com isso. Pastores estão sendo processados porque, segundo as Escrituras, estão denunciando o pecado. Porque já então a humanidade não quer aceitar essa realidade. E as igrejas, diante disso, muitos estão se adequando, trazendo uma mensagem que venha massagear o ego das pessoas, que venha não confrontando as pessoas, mas fazendo com que elas se sintam bem. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Evangelho pregado genuinamente, ele não faz com que você se sinta bem, mas o Evangelho verdadeiro, ele nos confronta. Então, como eu estava falando, não mais se aceita uma mensagem que confronte o homem, apresentando a situação caída dele, distante de Deus, sob a ira de Deus, e necessitado da misericórdia divina, necessitado de se arrepender. Não mais se prega um evangelho que fala sobre o inferno e que, se a pessoa não se converter, ela irá para o inferno. E também não mais se apresenta a solução em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Por quê? Porque hoje se criou então outros meios para levar as pessoas para a fé. Só que esses meios não estão fazendo com que as pessoas se convertam, mas estão fazendo com que as pessoas permaneçam em seus pecados, porque elas não estão ouvindo o evangelho genuíno. É claro que existem muitos pregadores sinceros ainda, mas em sua grande maioria, suas mensagens já não são confrontadoras, já não são mensagens que levam a pessoa a uma reflexão, de tal forma que é comum escutar-se mensagens sobre profecias, entre aspas, em que apenas a leitura é feita da Bíblia, mas se esquece da Bíblia e segue-se entregando profetadas e revelações. É comum ouvir mensagens sobre milagres, maravilhas, curas. É comum ouvir mensagens sobre que a vitória vai chegar, a porta vai se abrir, colocando-se Deus na parede e obrigando, entre aspas, Deus a fazer
aquilo que a pessoa deseja, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, disponível a todo instante em que as pessoas quiserem acessá-lo, para que ele dê a elas aquilo que elas desejam. Mas isso eu quero dizer para você que me ouve, isso não é o evangelho genuíno. Isso é um falso evangelho. E isso está tomando conta das igrejas e levando muitos à perdição, porque há um sentimento então em que é mais excelente o número do que a qualidade dentro de uma igreja. É melhor encher a igreja de não convertidos do que de realmente pessoas transformadas. Mas a mensagem que não é cristocêntrica e que não confronta a pecaminosidade do homem, ela somente serve para entreter bodes. Ela não cria ovelhas. Então, esse é o nosso contexto. E o contexto do apóstolo Paulo não é diferente ali. Já naquele momento da história da igreja, recém a igreja estava iniciando, mas ele está ali sendo confrontado por pessoas que diziam que o seu ministério, ele não era um ministério verdadeiramente espiritual. Não era um ministério verdadeiramente original. Pessoas que estavam dizendo que Paulo, ele não era um apóstolo, mas ele era um farsante. Então Paulo ele se vê obrigado a apresentar a sua defesa. E aqui nós analisando, nós vamos ver que havia alguns que julgavam Paulo como se ele andasse na carne. Veja só. Porque acredito eu que o apóstolo Paulo não agia como eles agiam. O apóstolo Paulo, ele não trazia consigo, quem sabe, uma filosofia, uma sabedoria como os demais, uma sabedoria humana, quem sabe uma sabedoria platônica, epicurista, sofista, algo para o seu tempo comum entre os sábios. Não, o apóstolo Paulo ele deixou tudo isso de lado. E ele pregava a Cristo e a esse crucificado. Essa era a sua mensagem. Agora eu quero que você analise comigo algo. Quando se prega a Cristo e esse crucificado, isso é escândalo para os ouvintes. Para aqueles que se perdem, isso é escândalo. As pessoas ficam realmente incomodadas ao ouvir o evangelho. Você já notou isso? Em certos ambientes onde se prega o evangelho, parece que as pessoas ficam incomodadas em ouvir sobre pecado, inferno, queda, necessidade de conversão, arrependimento. Parece que isso não é o suficiente. E as pessoas se sentem incomodadas. Porém, somente essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nessa última hora, a tentação é se tornar alguém que seja uma pessoa cativante, um pregador cativante, um mensageiro que envolva a plateia, que entretenha a plateia. A tentação no nosso tempo, para aqueles que são pregadores, é trazer uma mensagem que cative os ouvintes e que dê agenda para o pregador.
Porém, eu digo para você que me ouve, todos nós daremos conta daquilo que nós falarmos. E muitos, infelizmente, por pregarem o que o povo quer ouvir humanamente, né, serão condenados, porque darão conta de muitas almas que levaram à condenação porque não avisaram da necessidade que elas tinham da conversão, mas apenas entreteram elas com a mensagem agradável. Eu sei, falar isso no nosso tempo soa estranho, mas é a realidade. Daremos conta daquilo que falamos e pregamos. Daremos conta por cada alma que evitamos falar a verdade. Daremos conta por não pregarmos o Evangelho. O Senhor pedirá conta naquele grande dia. Então toda a fama que aquela pessoa ganhou por ter agradado a plateia não valerá de nada. Por quê? Porque ela não agradou ao seu Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que realmente ele vive na carne. Ele vive nesse corpo humano, nesse corpo limitado. Realmente ele padece os sofrimentos nesse corpo como qualquer ser humano. Só que ele vive a vida de um ser humano no seu corpo. Mas ele não batalha a luta em Cristo Jesus com ferramentas carnais. Ele não se utiliza do conhecimento epicurista, platônico do seu tempo, da oratória de Cícero. Não. Trazendo e aplicando para os nossos dias, ele não usaria a filosofia, a psicologia, a terapia para atrair as pessoas. Ele não usaria uma fala agradável, uma oratória de palavras suaves. Não. Por quê? Porque ele não milita segundo a forma humana. Porque se nós usarmos a oratória que está disponível para nós no nosso tempo, será fácil cativar as pessoas. As pessoas estão em busca de palavras agradáveis aos seus ouvidos. Só que nem toda palavra agradável nos aproxima de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, no verso de número 4, que as armas são poderosas que ele usa em Deus para a destruição das fortalezas. Então, as armas vêm de Deus. E aqui eu quero falar que esse é o principal combate de Paulo. O combate por pregar a verdade. Esse será o principal combate da igreja até o último dia aqui na terra. O combate por pregar a verdade, não importa quem quer que seja. Doa a quem doer. Esse será o combate e a tentação para muitos pregadores. Será o combate e a tentação para muitas igrejas. De um lado, aceitar a pressão e ceder ao mundo, e de outro, manter-se firme, pregando o Evangelho segundo as Escrituras ensinam, segundo o que a Bíblia ensina. De tal forma que o amor de muitos, disse Jesus, esfriaria, muitos se escandalizariam por causa que vão ceder à tentação de pregar uma mensagem aceitável, uma mensagem que agrada aos ouvintes, mas que não é uma mensagem que agrada a Deus. Não é o Evangelho. Por isso que Jesus ele fala que naquele grande dia
Muitos dirão para ele: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não pregamos em teu nome não fizemos maravilhas? E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entra culto e mais culto e continuam pregando vaidades, continuam pregando vitórias, bênçãos, coisas materiais aqui da terra que Jesus nunca pregou, que Jesus nunca ensinou. Não, é difícil, é impossível para esses pregadores abrirem a Bíblia, lerem um texto em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nas cartas, e expositivamente falarem: não, isso não serve. Então o apóstolo Paulo, ele diz que as armas da sua milícia são poderosas em Deus e não tem nada a ver com armas carnais. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: esse é o principal combate. Eu quero frisar isso. O principal combate da verdadeira igreja é pregar o evangelho e se manter pregando o evangelho. Não é poder, não é Pentecoste, não é milagre, não é maravilha. O principal combate da igreja é se manter fiel ao evangelho, fiel às escrituras. Por quê? Se manter fiel a isso, o demais será feito. E o apóstolo vai mostrar que através então das armas poderosas em Deus, ele destrói fortalezas, destrói argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A imagem que Paulo está trazendo aqui é de um homem que vai conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 21, verso 22. O homem sábio, ele sobe a cidade fortificada e a conquista. A imagem que Paulo está traçando para nós aqui é de um homem que conquista uma cidade fortificada. E a imagem que é trazida para nós é a seguinte: a cidade fortificada é o coração e a mente do homem. Através da psicologia, o coração e a mente não são conquistados. Filosofia não conquista também. Conhecimentos, terapias, por melhores que sejam, não conquistam uma alma para Cristo. Mensagem de vitória, porta aberta, maravilha, poder, não conquistam uma alma para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Milhares e milhares de pessoas estão indo a igrejas para ouvir esse tipo de pregação e estão saindo da mesma forma que entraram. Até podem se emocionar, até podem chorar, enfim. Não descarto também que muitas se quebrantam e o Senhor realmente age, mas não pelo esforço e mérito dos pregadores, mas porque o Senhor é misericordioso. Agora, esse tipo de mensagem não conquista a cidade fortificada que é o coração e a mente. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está mostrando que pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, pela filosofia humana, não é possível conquistar uma alma para Cristo. Não é possível. E ele vai mostrar então que esse valente que prega o evangelho, quando essa alma escuta a mensagem, ela começa a escutar: você está perdido,
a cidade começa a sentir, o muro da cidade começa a sentir que é o muro que bloqueia a mente, bloqueia o coração, e ela começa a pensar: como assim eu estou perdido? E o pregador continua: se você não se arrepender, você vai para o inferno. E ela começa a pensar: como assim eu vou para o inferno? O que é inferno? A humanidade está caída, a humanidade está perdida. E o pregador continua: se arrependa dos seus pecados, você é um pecador, você vai para o inferno. E aquela muralha, aquele coração de pedra começa a ser quebrantado, mas não por uma filosofia humana, não por um conhecimento humano, mas pelo poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, essa muralha nessa alma começa a cair pelo poder do Evangelho, e a pessoa continua ouvindo, e o pregador vai dizendo: arrependa-se, creia em Cristo, entregue sua vida para Ele, deixa Ele transformar a sua vida, e ali o Senhor vai trabalhando, e o Evangelho vai entrando, e a pessoa é regenerada, ela é justificada pela fé em Cristo, e acontece a transformação. A imagem é desse valente que é o pregador que prega o Evangelho, pregando a mensagem verdadeira, a mensagem de arrependimento e transformação, indo até essa cidade que é o coração e a mente empedernidos e fechados do pecador, e conquistando não ele pelos seus méritos, mas pela pregação do Evangelho, conquistando essa cidade fortificada pela mensagem poderosa do Evangelho. Sim, a mensagem poderosa do Evangelho conquista essa alma. Cristo convence essa alma pelo seu poder, pelo Evangelho que é pregado, que é a única coisa que pode fazer isso. E essa alma se rende, então ela é levada, como ele diz aqui, é levada no seu entendimento cativo à obediência de Cristo. Que maravilha! Somente o Evangelho pode fazer isso. E essa é a imagem. Você não vai ganhar almas pregando essa mensagem que somente entretém bodes. Você não vai despovoar o inferno pregando sobre porta aberta e vitória e maravilhas, revelando coisas da vida das pessoas que muitas das vezes é da sua própria cabeça. Você só vai conquistar almas para Cristo quando você pregar o Evangelho que está nas Escrituras. Quando você pregar sobre a total depravação do homem, a necessidade de arrependimento, a necessidade de fé e conversão em Cristo, e você apontar para Ele, independentemente das críticas, independentemente da falta de agenda de oportunidades. Por quê? Porque não importa o número de vezes que você vai pregar, o que importa é o que você vai pregar. E o Senhor, através disso, acrescentará aqueles que devem de se salvar. Deus abençoe a sua vida com essa mensagem. Nessa oportunidade eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quero pedir que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E quero desejar uma boa noite a você com essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, eu quero orar por essa pessoa que vai estar ouvindo essa pregação. Senhor, não importa se for uma, duas, enfim, Senhor, a Ti pertence.
o saber? Quem ouvirá? Ó Senhor, pois Tu és soberano e o Senhor que escolhe salva, independente da situação. Mas quem ouvir essa mensagem, que possa entender, Senhor, que o Evangelho não é sobre coisas aqui dessa terra, e que a mensagem do Evangelho é sobre Cristo, e que não há libertação sem a pregação genuína. Abençoa essa pessoa que está aqui comigo orando. Do outro lado, Senhor, aonde ela estiver, salva, liberta, dá vitória e cuida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de estar indo então na minha livraria Leonel e Clepe. Não se esqueça também de se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. A minha livraria está embaixo aqui, né? Você pode ver que está embaixo aqui no vídeo, o endereço. E o meu canal Refletindo a Mente de Cristo, ok? Você é convidado a estar ali prestigiando. Deus abençoe a sua noite e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.